Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 6, quinta-feira de janeiro, tempo do Natal após a Epifania do Senhor. O nosso Santo Evangelho é Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens por ele amados. Para todo ser humano, Jesus inaugura o tempo da libertação, que se realiza também com a nossa efetiva colaboração, mediante a observância aos mandamentos e ao acolher, aderir, comprometer-se com o seu, então, Evangelho. O verdadeiro amor de Deus se manifesta no amor aos filhos, filhas, quando abrimos também o nosso coração, como ele, à força do Espírito ungido, e assim, todo em Deus e todo para Deus, somos remetidos aos pequeninos, aos pobres, para aqueles que precisam de visão, que precisam se libertar de toda a escravidão. E olhemos este texto, então, em que Lucas retrata que Jesus visitou a sua terra, que entrou em dia de sábado na sinagoga, abre o livro e se depara ali com esta palavra, esta passagem do profeta Isaías. E ele, então, a partir do momento em que anuncia, proclama a palavra, ele também diz claramente, não é? Que ali estava, então, acontecendo tudo aquilo. E ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura. Hoje, agora, neste exato momento, cumpre-se a palavra.
as Escrituras. Meus queridos, a fama de Jesus se espalhava e a fama o precedera de um modo, então, muito, vamos dizer, forte, de modo que a sinagoga de Nazaré ficou pequena. Pelo número das pessoas, o contar da presença de tanta gente, porque ali estava um homem, vamos dizer, um tanto quanto ilustre, não é? O esperado talvez tinha chego, o Cristo. Suas palavras eram palavras diferentes e a sua ação, a sua conduta, um tanto quanto mais, não é? Com convicções e com certeiro agir de Deus. Quando, porém, ele lê este texto sagrado, este trecho do livro do profeta Isaías, referente ao Messias, ao Cristo, ao ungido que deveria então chegar ao anunciar a boa nova aos pobres, sarar os contritos de coração, alastrou-se então uma dúvida. Quando ele diz: o Espírito está sobre mim, me enviou, declarando assim então a chegada do Cristo, do Messias. Poderia aquele patrício ser o Messias? Se este deveria ser um rei guerreiro com poder para expulsar os romanos? E não mais muitos quiseram ouvir. Até muitas vezes expulsaram-o da aldeia. E nós? E nós que frequentamos a igreja, a pergunta que fica: só por causa da beleza das cerimônias? Só para que a gente alcance de Deus o que queremos, quando queremos e como queremos? Ou para convertermos-nos, arrependermos-nos diante da palavra, diante do Verbo, diante do Cristo? E assim uma configuração maior, nele, com ele, para ele, ao Pai. E uma vida transformada, uma vida que permite ser então o coração tocado, transformado, convertido, mudado, o coração novo, um novo coração recebido. Devemos agir, devemos atuar. As nossas ações devem ser também ações de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro seguidor do Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor o guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.